Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais esse videoaula sobre o pensamento cristão, o pensamento filosófico da Idade Média, que nós já vínhamos trabalhando na aula anterior, e hoje, então, nós vamos falar sobre o pensamento do filósofo São Tomás de Aquino e abordar principalmente o que levou à fundação dessa escola de pensamento que a gente conhece como escolástica. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o contexto de fundação da escolástica, que vai existir e vai estar vigorando principalmente entre os séculos XVIII e o século XV, estão relacionados a um conjunto de ameaças e rupturas que estavam acontecendo dentro da unidade da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela vai passar por uma infinidade de questões aí, que vai levar a divisões internas, E a partir disso, a gente vai ter o surgimento de duas importantes instituições, que são as universidades e as ordens religiosas. Esse tempo que surge é um tempo de grande contestação e de debate, tá? O pensamento racional vai cada vez mais buscar a sua autonomia e o que vai desencadear lá na frente, no século, no período do Renascimento Cultural e mais tardar no Iluminismo, que é o século da razão, por assim dizer, da grande racionalidade. Bem, a escolástica, ela vai surgir então como expressão, uma nova expressão da filosofia cristã, tá? E tem o Tomás de Aquino como seu principal representante. Mas vamos tentar entender então como que se dá esse percurso de fundação da escolástica. Em primeiro lugar, nós falamos aqui de um pensador chamado Sant'Anselmo, tá? Um italiano, que vai se tornar um monge beneditino, e depois se torna o arcebispo de Canterbury, Esse pensador, da Igreja Católica pode ser considerado o primeiro grande escolástico, Porque sua filosofia ela estava principalmente voltada a uma preocupação que é a articulação entre fé e o entendimento, Ou seja, a razão e a revelação. Sua carreira ela dá bem a ideia desse caráter transnacional da igreja na época, que não conhecia suas fronteiras, e de uma forte mobilidade geográfica que é típica da vida de um eclesiástico do seu tempo. Santo Anselmo, então, ele vai seguir a tradição do pensador Santo Agostinho, procurando aproximar a filosofia e a teologia, consagrando, então, a fórmula que o Santo Agostinho vai apresentar, que é a ideia de se crer para se compreender, Ou seja, a fé sempre buscando a compreensão. A sua principal contribuição para a filosofia vai consistir justamente na formulação do argumento, uma prova, ou que nós chamamos aí de um argumento ontológico, Esse argumento é um dos mais clássicos da tradição filosófica. Vamos ver ao que ele se resume. O argumento ele tem uma estrutura bastante simples, embora suas explicações sejam complexas. Santo Anselmo, então, vai começar tomando como exemplo a passagem dos Salmos que diz o seguinte: diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Ora, o insensato ou o incipiente, ele compreende o termo Deus e o seu significado. O ser do qual nada maior ou mais perfeito pode se pensar. Caso contrário, não se poderia negar a existência de Deus. Então veja bem, esse pensador ele vai discutir aqui, se o fato de Deus existir apenas no intelecto, ou seja, algo que pode ser pensado ou na própria realidade, algo de fato existente. Então, o seu argumento
ele vai dizer o seguinte: um ser, né, do qual não se pode pensar nada maior, não se poderia existir apenas no pensamento. Caso contrário, poder-se-ia pensar algo maior que existisse também na realidade. E existir na realidade é mais do que existir apenas no pensamento. Então, o ser do qual não se pode pensar algo maior precisa existir, não só no pensamento, mas também na realidade. Então, utilizar então uma fórmula racional que garante, né, a existência, que comprova a existência do divino, a existência de Deus, né? Nesse sentido, Santo Anselmo vai concluir o seguinte, que não se pode pensar a inexistência de um ser do qual nada maior pode ser pensado sem contradição. Então, ele prova a existência de Deus. Então, vamos tentar trocar por miúdos, né? Seria mais ou menos assim. Se não há como, na nossa concepção, pensar nada maior, nada mais perfeito do que essa imagem que é feita do Deus, tá? Ou seja, se nós não conseguimos ter em nossa mente algo que supere Deus em todas as suas potencialidades, suas capacidades, etc., então, de fato, não há como, de maneira alguma, nós pensarmos, né, nós negarmos a existência de Deus. Então, o que comprova a existência de Deus está justamente aqui a nossa limitação do nosso pensamento de imaginar algo que possa ser superior. Claro que ele está falando de uma época, ele está falando de um momento em que outras descobertas científicas ainda não existiam, que poderiam, né, estar traduzindo os elementos do cosmos de maneira distinta, certo? Então, fica bem claro esse argumento dele, ou seja, a busca dessa conciliação entre a razão e a fé. Aquilo que a fé nos ensina pode ser entendido pela razão e a filosofia nos ajuda a argumentar em favor disso e caracteriza bem, então, o estilo da escolástica ao utilizar a filosofia, a sua forma de argumentar, seus conceitos, em defesa de questões religiosas e propriamente teológicas, tudo bem? Agora então a gente entende, né, um primeiro pensador aí do pensamento escolástico e dá para a gente trabalhar agora as ideias do Tomás de Aquino, que é o principal pensador dessa tradição de pensamento. Bem, o Tomás de Aquino, né, Tomás de Aquino ele é considerado o mais importante filósofo, né, dessa tradição escolástica. Sua influência, inegavelmente, é o próprio Aristóteles, né, que se refere a ele como o filósofo, o grande filósofo da antiguidade, e ele foi um grande defensor, então, né, da escolástica, o método dialético que pretendia unir a fé e a razão em prol do crescimento humano. No seu livro Suma Teológica, a gente tem o maior exemplo do que significa a escolástica, né, na qual existe uma relação entre ciência, razão, filosofia, fé e teologia, tudo bem? Tomás de Aquino, então, é aquele cara que vai continuar, então, valorizando muito a fé como instrumento de conhecimento, porém, ele não vai desconsiderar a importância do pensamento racional, tá? Para esse pensador, a própria existência de Deus, ela pode ser demonstrada racionalmente, como a gente vai ver lá na frente. Então ele segue um pouco a tradição de Santo Anselmo, tudo bem? A razão, né, se ela não pode conhecer a essência de Deus, pelo menos ela vai demonstrar a sua existência, tudo bem? A própria criação divina. Ele se opõe, então, à patrística, né? Por quê? Porque a base desse pensamento é construída justamente de maneira racional e empírica, tudo bem? Ele tenta separar a filosofia da teologia. De qualquer modo, né, subordina, né, a filosofia à teologia, ele separa, mas uma trabalha junto com a outra. O que a razão tem de importância? Qual é o papel da razão, então, no pensamento aí de São Tomás de Aquino, né? Seria justamente demonstrar e ordenar os mistérios que são revelados pela fé. Vamos ver como que vai promover esse pensamento. Em primeiro lugar, aqui a gente vai ter como foco principal a sua teoria do conhecimento e depois, né, a prova que ele tenta fazer no exercício racional da existência de Deus. Então, na teoria do conhecimento, de acordo com a sua teoria, né, o homem é um ser duplo. Tá? Esse homem, esse ser duplo, ele é composto então por um corpo material e uma alma que é inteligível. Bem?
O homem, ele conhece porque ele é alma, tá? Mas ele não tem acesso direto a Deus porque ele também é corpo, certo? Segue um pouco a tradição do pensamento antigo. Veja bem que isso está bem claro, tudo bem? Nosso conhecimento, então, ele vai sempre partir dos sentidos, tá? Mas ele atinge o inteligível por meio da abstração. Olha o Aristóteles aqui, né, gente? Muito diferente ali, né, do que o Platão colocava. Ou seja, porque o Aristóteles, vamos lembrar que ele não negava a possibilidade do conhecimento se dar através dos sentidos. Ele considerava os sentidos enquanto um grau inferior de possibilidade de conhecimento, mas ele não dizia que os sentidos eles eram simplesmente enganadores, eles nos mostravam a ilusão das coisas, muito pelo contrário, tá? Então, a valorização do sentido nasce principalmente com Aristóteles, e isso daqui vai fundar toda a tradição do pensamento empírico lá no conhecimento moderno, como a gente vai ver na teoria do conhecimento da Idade Moderna, que é as nossas próximas aulas, tudo bem? Então, em primeiro lugar, o pensamento do Tomás de Aquino ele é um pensamento muito realista, tudo bem? Ou seja, ele considera que os conceitos que nós apreendemos pelo conhecimento, eles possuem uma realidade que é autônoma, uma realidade que é objetiva, tudo bem? O que a faculdade do conhecimento recebe do objeto é justamente uma impressão deste pensamento. O que primeiro conhecemos são essas impressões, porque elas remetem de forma intencional ao objeto observado. Tudo bem? Então vamos repetir isso daqui, prestem atenção. O que significa o realismo? Os conceitos que nós aprendemos pelo conhecimento possuem uma realidade autônoma e objetiva. O que a faculdade do conhecimento recebe do objeto é uma impressão desse objeto. O que primeiro conhecemos são as impressões, porque elas remetem de forma intencional ao objeto observado. Então veja bem, os conceitos eles se remetem a coisas que possuem uma realidade autônoma, objetiva, certo? Mais para frente, quando a gente avançar no nosso curso, a gente vai ver como que isso vai se manifestar, até mesmo de maneira, né, que depois a gente pode traduzir enquanto o idealismo, o materialismo, tá? São coisas similares. Então veja bem, para o idealista as coisas só existem porque nós conceituamos ela, tudo bem? Para o materialista, nós conceituamos as coisas porque elas existem antes de nós. Então, é uma coisa que aqui a gente percebe que tem muita similaridade, tudo bem, pessoal? Mas vamos avançar aí, a gente tem ainda um longo caminho até lá, tudo bem? Dentro, então, dessa ideia, o Tomás de Aquino, ele vai se fixar num realismo que a gente chama de moderado. Ele toma como ponto de partida o ser captado pela inteligência no âmbito do conhecimento sensível, tá? Porque é empírico, tá? De onde ele vai abstrair, né? Esse ponto, né? Esse objeto captado, esse ser captado, certo? E em seguida ele vai buscar um novo resultado da especulação sem nunca ultrapassar o âmbito limitado do ser sensível. Então ele vai rejeitar a perspectiva platônica, tá? Do agostinismo, cujos princípios universais desenvolviam-se independentemente do sensível, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar trabalhando aí, né? Quem sabe essa questão, né, dos universais aí e ver como que isso vai se ordenar, tudo bem? O Tomás de Aquino, então, dentro dessa lógica, o objetivo dele é sempre a busca da harmonização entre a razão e a fé. Ele vai postular que existe de fato essa harmonia, tá? Ou seja, ele vai tentar deixar as duas equiparadas no mesmo plano, valorizando as duas coisas, razão e fé, tá? Na mesma medida. Só que veja bem, né? Existem ainda umas questões que vão ser questionadas, porque dentro da sua tradição de pensamento, sua maneira de enxergar as coisas, inevitavelmente não se dá para pensar isso, né, bem claramente. Então veja bem, né, algumas verdades, né, elas não podem ser totalmente, né, comprovadas pela razão. A razão ela não consegue entender, por exemplo, né, essa questão, né, da Santíssima Trindade. Veja bem, né, que afirma que as capacidades, né, que vai afirmar o fato de que Deus é ao mesmo tempo uno e trino, tudo
tudo bem? Então, a Santíssima Trindade é algo muito complexo para a nossa racionalidade aceitar simplesmente. Não dá, como que a gente vai dizer que uma coisa é ao mesmo tempo, né, uno e trina, né? Isso daí, gente, é uma questão bastante complexa para que as pessoas possam compreender de uma maneira que seja diretamente deliberada e tudo mais. Inclusive, vamos lembrar da música Índios, né, do Legião Urbana. Claro que é uma metáfora, mas vamos pegar a expressão de maneira literal quando ele afirma que, né, ele diz o seu Deus ao mesmo tempo é três. Isso era inconcebível, né, para um indígena aqui em terra brasileira, né, aceitar, né, que era imposto pelos jesuítas. É algo que não dá para o nosso intelecto conceber, tá? Basta apenas acreditar, tudo bem? E isso daí gera então um conflito aí, né, e uma certa contradição aí no pensamento de Tomás de Aquino, tudo bem? Bem, vamos partir então, né, para essa ideia de que a razão ela está ao serviço da fé, né, e através de argumentos propriamente empíricos, certo? E como que isso vai ficar bem claro? Quando ele vai tentar provar aqui as 5 vias, né, vai demonstrar 5 vias que provam a existência de Deus. Essas 5 vias, então, a gente vai estar discutindo agora cada uma delas. E veja bem, o modelo que ele vai buscar aqui é justamente lá na teoria da causalidade, a teoria das 4 causas lá em Aristóteles, tá? Todo o pensamento do Aristóteles, a ciência do suprassensível, aquela coisa toda, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Aqui, em primeiro lugar, a primeira via que prova a existência, que demonstra a existência de Deus, é a que a gente define como movimento. Ou seja, Deus é o primeiro motor imóvel, um motor que move as outras coisas. Então vamos lembrar, gente, vamos lá, hein? Movimento no pensamento filosófico não é o deslocamento do objeto de espaço como é trabalhado na física. Movimento é transformação, é mutabilidade, é a metamorfose das coisas. Então, veja bem, o princípio da mudança, o primeiro motor imóvel, o primeiro impulso de mudança é Deus, tá? Então, ele vai se basear aqui totalmente no Aristóteles, em todas essas vias, né? Considerando que todo movimento tem uma causa. E essa causa ela tem que ser sempre exterior ao próprio ser que está em movimento, pois não se pode admitir que uma mesma coisa possa ser ela mesma uma coisa movida e o princípio motor que a faz movimentar. Por outro lado, o próprio motor ele tem que ser movido por um outro, né? E esse por um terceiro e assim por diante. Então, se a gente puder ir recuando aí nas causas do movimento, né, a gente vai observar, né, que em um momento a gente vai ter que admitir, né, ou que a série de motores é infinita, né, e não existe um primeiro termo, tudo bem? Não se conseguindo assim explicar o movimento, ou que a série é finita e o seu primeiro termo é justamente Deus, tudo bem? Então Deus é o primeiro motor imóvel, né? Ele vai ser a causa inicial do movimento, que vai iniciar a transformação de todas as coisas. Em segundo lugar, a questão da causalidade, né? Deus é a primeira causa de todas. Não é efeito sem causa, porém retrocedendo ao infinito, nós encontramos uma causa eficiente que dá início ao movimento de todas as coisas. Lembrando que causa eficiente, né, dentro da teoria das 4 causas, né, é uma das formas da transformação. A causa eficiente é aquela que, né, ou seja, vamos lembrar da metáfora da estátua? O que é a causa eficiente? É justamente o escultor, aquele que constrói a estátua, tudo bem? Causa eficiente. Então, essa segunda via tá dizendo aqui a respeito dessa ideia da causa geral, e a gente tem então aqui, né, já que todas as coisas ou são causas ou são efeitos, não se pode então conceber que alguma coisa seja causada por si mesma. Nesse sentido, né, ela seria causa e efeito ao mesmo tempo, sendo assim anterior e posterior, o que seria um grande absurdo. Por outro lado, toda causa, por sua vez, ela deve ter sido causada por outra, e essa por uma terceira e sucessivamente. Então, se a gente tiver a possibilidade de ir regressando, a gente vai então chegar a uma ideia, né, possível de que existe uma causa não causada, a causa incausada, ou seja, aquela causa que não é causa de nada, aquela causa que simplesmente causa, né, outros efeitos, ou seja,
ou aceita, né, uma série infinita e não explica a causalidade, ou a gente chega então ao fato de que existe de fato uma causa não causada e essa causa é o próprio Deus. Tudo bem? A terceira é a ideia de possível e necessário. Olha lá, né? Um dos dualismos que permite a gente conhecer a essência, a metafísica das coisas que está lá em Aristóteles também, né? Então veja bem, Deus é um ser necessário, como fonte, né, de toda necessidade. Os seres possíveis, eles dependem de um ser necessário para fundamentar a sua existência. Então, por exemplo, né, lembra dos conceitos lá de necessidade e contingência? É assim, todos os seres eles estão permanentemente em transformação, só que alguns sendo gerados e outros se corrompendo e deixando de existir. Só que poder existir ou não existir não é possuir uma existência necessária, mas sim contingente, tá? Já que aquilo que é necessário não precisa de uma causa para existir, tá certo? Então somos seres contingentes, olha essa ideia, né? E o único ser que não é contingente, que é necessário, que é absoluto, é o próprio Deus. Tá? O possível contingente, ele não teria em si uma razão suficiente de existência, tá? Se nas coisas houvesse apenas o possível, não haveria nada. Então, para que o possível exista, é necessário, portanto, que algo faça que ele exista. Ou seja, se alguma coisa existe, ela existe porque ela participa do necessário. E, por sua vez, isso existe, mais uma vez, vai exigir uma cadeia de causas que vai culminar no necessário absoluto, que é Deus. Tudo bem? Então, todos os seres, nós somos seres possíveis, tá? Que existimos por conta de um ser necessário. Tudo bem? E a questão aqui, né, dos graus de perfeição. Deus é o mais perfeito de todos os seres, tá? Existem no mundo várias perfeições, de fato, tá? Cuja fonte ela deve consistir em um algo completamente perfeito. Então, essa quarta via, né, gente, ela prova que a existência de Deus é de índole platônica e baseia-se nos graus hierárquicos de uma perfeição, né, observados nas coisas. Então, existe há graus na bondade, na verdade, na nobreza e nas outras perfeições desse gênero. Só que o mais e o menos implicados aqui na noção de grau vai pressupor, então, um termo de comparação que é absoluto. Tudo bem? Então, deve existir, nesse sentido, uma verdade e um bem em si. Tá? E é o próprio Deus, né? Então, se a gente tem a possibilidade de comparar graus de perfeição, tem que necessariamente haver um grau absoluto de perfeição e esse grau absoluto ele é o próprio Deus, tá bom? Por fim, então, a quinta via é a via da finalidade, né? Vamos lembrar que o pensamento de Aristóteles ele é um pensamento bastante teleológico, ou seja, é um pensamento que vê que toda e qualquer coisa que existe na realidade tem a sua finalidade. Então aqui ele vai seguir a mesma ideia. Deus é o ser ordenador que organiza o mundo. As coisas que não têm vida servem a um propósito, que deve provir de um ser que lhes é extrínseco, né? Um arquiteto inteligente que governa, coordena ou dá finalidade a todas as coisas do mundo. A mesma coisa você pensar assim, uma pedra, qual a utilidade? Né? Ele é um ser que não tem vida, mas ele serve a algum propósito. E esse propósito, ele tem que existir, tudo bem? Então, essa via está fundamentada na ordem das coisas, né? De acordo com o finalismo aristotélico adotado por Tomás de Aquino, todas as operações dos corpos materiais tenderiam a um fim, mesmo quando desprovidos da consciência disso. Uma vez que aqueles corpos estão privados do conhecimento, pode-se concluir que há, então, uma inteligência primeira, uma inteligência ordenadora da finalidade de todas as coisas. Tá? E essa inteligência é o próprio Deus. Tudo bem, pessoal? Então, o pensamento aqui, né, esse pensamento, né, desse autor aqui, o Tomás de Aquino, ele é um pensamento que vai seguir bem essa linha de tradição do pensamento filosófico aristotélico, vai dar continuidade àquilo que já vinha sendo feito no pensamento cristão, certo? Mas que também abre margem aqui justamente para a construção, né? Então veja bem, o interessante, né, é a gente entender que como a gente está estudando a história do pensamento filosófico lá desde os seus princípios, o que a gente tem que observar é que o grande momento, né, principalmente no que se refere às questões relacionadas à teoria do conhecimento,
como nós podemos conhecer, essa pergunta, né, que vai surgir agora com muita força na Idade Moderna, né, o conhecimento enquanto um problema propriamente filosófico, né? Antes se perguntava o que é verdade, o que se pode conhecer e tudo mais, mas agora não, como que se dá o processo do conhecimento, né? Agora a gente vai entrar no momento do grande método, né? Existem métodos mais apropriados para se conhecer a realidade, isso tudo segue essa tradição de pensamento. A gente tem lá aquela divisão surgindo ali junto com o Platão e o Aristóteles de um lado, que vai seguir duas linhas de pensamento que vai se dar por todo o período aí. E a gente vai ver que isso vai estar acontecendo principalmente agora, esse pensamento cristão, nessa divisão entre o agostinismo, o tomismo, e agora a gente vai ver nascer a tradição do pensamento racionalista e do pensamento empírico, que depois, só lá no período do iluminismo, com Immanuel Kant, que a gente vai tentar ver a primeira luta de pensamento, o primeiro esforço propriamente filosófico para conciliar, né, essas duas tradições aí que vão se dividir com muito mais clareza agora. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos, certo? Até o próximo vídeo.